E aí, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá, gente, é mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai falar sobre os pronomes relativos, relative pronouns, tá certo? Então vamos lá. What is this? O que é isso? It is a thing, a person, or a place. É uma coisa, uma pessoa ou um lugar. How can we define this piece of furniture? Como que a gente pode definir esse cômodo, né? Esse móvel, perdão. A bed is a thing which we sleep on. A cama é uma coisa na qual nós dormimos. Observing the sentence, observando a sentença, which relevant information is given about the bed? Qual informação relevante é dada sobre a cama? A bed is a thing which we sleep on. Which word introduces this information? Qual palavra que introduz essa informação? Do que é a cama? Do que ela faz? Qual é a função dela? Então vamos ver. Que é o which, né? Ficou marcadinho ali errado. Então, a cama é uma coisa which we sleep on. O which a gente vai usar aí, a gente vai falar que ele é um pronome relativo, que é o famoso que, aqui no Brasil, né? No português, perdão. A cama é uma coisa na qual, né, a gente dorme. Um pronome relativo, então, ele vai se relacionar com outro nome, né? O precedendo numa sentença, né? Vindo antes na frase. They connect a dependent clause to an antecedent. Eles conectam, né, a frase dependente ao antecedente. Assim, os pronomes relativos eles agem como sujeito ou objeto das frases seguintes. Olha a frase seguinte, olha a próxima frase aqui, no qual o pronome relativo é um sujeito. Ó. The chef who won the competition studied in Paris. O chefe que ganhou a competição estudou em Paris. Então repara que o who aqui, que também é um pronome relativo, ele está introduzindo uma frase que está caracterizando esse sujeito, né? Então nessa sentença, o who ele vai se relacionar ao nome, ao sujeito, né? Ao substantivo chef, certo? Então o who também age como sujeito dessa frase e do verbo won, né? Que é o verbo ganhar, tá certo? A frase independente seria: o chefe estudou em Paris. Né? Então eu teria duas frases, por exemplo. O chefe ganhou a competição. O chefe estudou em Paris. Para eu juntar tudo só, para ficar mais fácil, eu boto: The chef who won the competition studied in Paris. Tá? Então o who está se relacionando com a palavra chefe. Nessa frase, então, o pronome relativo é um objeto nessa frase dependente. The shirt that Carl bought has a stain on the pocket. Então, a camisa, né, que o Carl comprou tem uma mancha no bolso. Repara que nessa frase o that ele vai se relacionar à palavra shirt. E o that também é objeto do verbo bought, que ele está falando. Aí comprou o quê? Né? O that não está se relacionando a shirt, né? Ele está referente à camisa. E ele fala, ó, Carl comprou uma camisa, tá? Então a frase dependente seria Carl bought, Carl comprou. A frase independente seria a camisa que tem uma mancha no bolso, ok? Qual pronome relativo deve ser usado, né? Which relative pronoun to use? O pronome relativo que a gente vai usar vai ser determinado pelo que é esse antecedente e qual é a informação essencial que eu tenho que relacionar aqui. Então, por exemplo, os pronomes relativos podem ser which, que é o que, né? Assim como that, o who, que é quem, where, que é onde, o whose, que é de quem, e o whom, que também é quem, tá? Então, olha aqui, ó. Vou mostrar o pronome relativo, porque que a gente usa em um exemplo. Então, o who, ou that, tanto faz. A gente usa para falar de uma pessoa, to talk about people, para falar de pessoas, né, perdão. Por exemplo, the woman who lives next door is a doctor. A mulher que mora, né, mulher que mora next door, na nossa vizinha, é médica. O which a gente usa para falar de coisas, to talk about things, tá? O that é até mesmo mais usado, né, em relação ao which. Olha o exemplo. Who ate the cheese that was in the fridge? Quem foi que comeu o queijo que estava na geladeira, no fridge? Né? Então estou falando de uma coisa, do cheese, né, de um alimento, enfim. Então eu posso usar o that. Então o who, acho que esses são os dois mais principais, a gente até vai ter outro. O who é para pessoas e o which é para coisas. O whose a gente vai usar para falar
sobre coisas que você possui, né? Sobre posse. Por exemplo, the man whose house I bought was at the party. O homem cuja casa eu comprei estava na festa, né? O famoso cuja. A casa é de quem? Desse homem, né? Então é a posse dele, tá certo? Por isso que eu uso whose. Já o where, a gente vai falar sobre lugares, to talk about places, por exemplo. The housing state where I grew up, né, o meu estado de nascença, né, onde eu cresci, has been demolished, né, estado não, perdão, a minha casa, né, onde eu nasci, the housing state, onde eu cresci foi demolida, então usei o where, ok? O which, então, é usado para se referir a um animal ou alguma coisa que já foi mencionada, juntando duas sentenças para fazer sentido, e também pode ser replaced, né, substituído pelo that. Então, por exemplo, I don't like dogs which dig in the garden. O animal é um dog, né? Então, eu posso usar o which porque eu estou falando de um animal. I don't like dogs that dig the garden. Mesma coisa, eu posso usar tanto which quanto that. O sentido não vai mudar, tá certo? A gente só vai usar o pronome that, na verdade, quando tiverem dois antecedentes, né? Pessoas, animais ou pessoas, uma coisa. Por exemplo, I know the singers and the songs that she mentioned. Então, singers é uma pessoa, songs é uma coisa. Vou ter que usar o that, porque eu tenho dois antecedentes. Depois de adjetivos no superlativo, que a gente viu no bimestre passado, né? Por exemplo, she's the sweetest woman that I have ever met. Ok? Ela é a mulher mais doce que eu já conheci. Esse adjetivo aqui, perdão, sweetest, está no superlativo, ó, porque está terminando com ST. Tá certo? Ótimo. The last time that I saw him was in May. Então, se eu uso a palavra last, né, também tem que usar o that. Assim como se eu usar a palavra first, eu também tenho que usar o that. First quer dizer primeiro. Last quer dizer último. The last time that I saw him was in May. A última vez que eu o vi foi em maio. The first thing that you have to do is call the police. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a polícia. Ok? After, depois de all, only, everything, none, some, any, no e os seus compostos, também uso that. She ate something that we have never seen. Ela comeu algo que a gente nunca tinha visto. Something, alguma coisa. E quando foi essencial para o significado da frase. A medalha de ouro, the gold medal that should have gone to Marissa, went to a girl from the other gymnastics club. A medalha de ouro que deveria ter ido para a Marissa foi para a garota num outro clube de ginástica. Tá certo? The gold medal that. Então é uma informação muito essencial. Se lembra que os pronomes só podem ser omitidos quando eles funcionam como objetos, não quando eles funcionam como sujeito. E é isso, gente. Vai lá na página 67 and 68, página 67 e 68, faz os exercícios, tira aquele print e bota aqui pra mim.